Olá, bom dia! Chegando aqui para o nosso devocional e nós vamos fazer a nossa leitura. Hoje está em Salmo 67. Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações. Louvem-te todos os povos, ó Deus, louvem-te os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra tem produzido seu fruto, e Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado e todos os confins da terra o temerão. Bom, quando esses primeiros versículos, aqui o salmista traz esses primeiros versículos, ele coloca o pronome no plural, que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É interessante que o propósito de Deus, ele sempre inclui o coletivo, ele sempre inclui o nós. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Tudo é o nós. Paulo também nos ensina muito isso nas cartas, trazendo a palavra, trazendo o ensinamento, trazendo a exortação, sempre para o nós. Porque Deus, ele é o Deus das nações, como está aqui no título da versão que eu uso, o Deus das nações é invocado. O Senhor, ele é Deus de coletivo, ele é o seu Deus, ele é o Deus que tem intimidade com você, que quer um relacionamento pessoal com você. E a gente conversa bastante sobre isso, né? Mas nós precisamos atentar, porque o pão é nosso, o Pai é nosso. A celebração da ceia, ela é feita de uma maneira comunitária. O Senhor nos chama para nós vivermos em comunidade. O Senhor estabeleceu a igreja, o Senhor estabeleceu o seu povo já lá no início, quando ele chama Abraão, ele estabeleceu famílias, ele falou: Abraão, por meio de você todas as nações da terra serão abençoadas. Então Deus tem um compromisso com o nosso, com nós. E o salmista está dizendo que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, compadeça-te de nós. Quando Daniel faz aquela intercessão no capítulo 9, Daniel era aquele jovem que foi levado cativo para a Babilônia, e chega lá, ele resolve não se comprometer com a mesa do rei, ou seja, ele resolve não se comprometer com a idolatria daquele lugar. E Daniel foi um jovem, foi um homem muito temente a Deus, de oração. E certa vez ele estava estudando e lendo as escrituras, e ele entendeu que já era tempo do fim do cativeiro. Ele estava lendo sobre o profeta Jeremias, e ele entendeu que era fim do cativeiro. Aí ele vai orar. O que ele faz? Se você abrir lá no capítulo 9, você vai ver que a oração de Daniel perdoa as nossas transgressões, porque os nossos pais pecaram. Então Daniel se inclui na responsabilidade. E o Senhor sempre nos chama para a gente se incluir na responsabilidade do coletivo, na responsabilidade da nossa família. Então você que está aqui hoje comigo, você que vai ver essa palavra depois, o Senhor chama você para você se responsabilizar pelo nosso. No mínimo pela sua casa, no mínimo pela sua família. Sempre foi assim desde lá do início, né? Quando a gente vê Deus chamando Noé, a humanidade tinha se corrompido num nível extremo. E Deus olha assim e fala: eu vou precisar recomeçar. E ele escolhe um homem, que ele olhou e falou: aquele ali eu posso confiar. E ele chama Noé. E quando, deixa eu achar aqui o versículo, gente. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, diz assim: depois disso o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família,
pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha, o texto nem está falando que os filhos de Noé, que toda a família de Noé era justa, está falando que ele era um homem justo. Agora Deus fala, pega a sua família e entra na arca. Quando Deus chama Abraão, né, que eu já mencionei, mesma coisa. Lá no capítulo 12 de Gênesis também tem esse chamado de Abraão e o Senhor fala com ele, Abraão, eu vou abençoar você, todas as famílias da terra serão abençoadas a partir da sua família. Eu vou te dar um descendente, eu vou te dar um filho. E esse filho vai ser uma grande descendência para você. Então Deus está chamando Abraão para ele gerar muitas pessoas, para ele gerar nações. Deus sempre chama a família. Quando Ana, essa história de Ana, né, ela me impacta muito. Ana era aquela mulher estéril que não podia ter filhos e ela vivia numa casa com outra mulher. Tinha uma outra mulher ali junto. Ela já não podia ter filho, que situação. E Ana, o que ela faz? Ela pede a Deus para ter um filho, ela fala, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo. Ou seja, eu vou oferecer para que ele seja sacerdote, ele vai viver para o Senhor, ele vai ser separado. E o que acontece, gente, é que Ana fica grávida, ela tem Samuel, e depois que ela leva Samuel lá para o templo, porque Samuel ficaria lá, foi o voto que ela fez a Deus. No capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 21, o Senhor visitou Ana e ela engravidou e teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Por que ela não ficou só com Samuel? Porque era o desejo dela ter um filho, ela pediu um filho a Deus. E Deus deu mais 3 filhos e 2 filhas, mais 5 filhos Ana teve. Deus está sempre interessado na família. A gente tem também a história de Ruth. Ruth era aquela moabita estrangeira ao povo que Deus havia chamado. Mas ela era nora de Noemi. E morre o marido de Noemi, morre os filhos de Noemi, ou seja, o marido de Ruth morreu. E Noemi decide voltar para sua terra. E a Ruth, ela decide, falou, olha, eu não vou deixar você, eu vou com você. Aconteça o que acontecer, eu vou com você, onde você dormir eu vou dormir, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E ela vai, quando chega lá, tem toda uma história linda, né? E ela se casa com Boaz. Boaz era um parente de Noemi. E no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 11 e 12. Eu vou ler a segunda parte do 11. Como fez com Raquel e Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Aqui é o povo e os líderes que estavam falando para ela, para Boaz, torna-te poderoso e com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Pérez que Tamar deu a Judá. O Senhor aqui ampliando a família, trazendo filhos para Ruth, e Noemi tomou esse filho como sendo dela. O Senhor chamando a família, né? Tem uma história linda também que eu tô aqui passando, né, por algumas histórias, porque eu quero te dizer que o Senhor sempre está interessado no coletivo, na família. Então, às vezes, ele chama você para você ter um relacionamento íntimo e profundo com ele, porque ele quer que você tenha essa responsabilidade, sabe? De abraçar a sua casa, de abraçar a sua família, de abraçar uma comunidade, uma cidade. Tem pessoas que têm esse ministério, que vão trabalhar por uma cidade. Pessoas que estão com a responsabilidade de trabalhar pelo Brasil. O Senhor sempre quer chamar junto, né, o coletivo, as famílias, as comunidades. E a história de Raabe é uma história também que eu sou fascinada, porque Raabe,
ela estava lá naquela cidade de Jericó, que seria destruída. O Senhor tinha dado uma ordem que era para destruir aquela cidade. E aí os espias vão lá para olhar, né, para fazerem as suas estratégias. E quando eles chegam, eles são escondidos na casa de Raabe, porque ela tinha ouvido falar do Deus de Israel. Então ela esconde aqueles homens. Mas sabe o que acontece? Ela vai falar com eles. Fala: olha, salva a minha vida e da minha família. Ela pede não só por ela, mas ela pede para a família dela. E eles fazem ali um trato e eles dão uma direção para ela. E depois, quando eles vão tomar a cidade, olha o que acontece no capítulo 6 de Josué. Versículo 25. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, até o dia, né, que foi escrito. Gente, o interesse de Raabe não era só salvar a vida dela, era salvar a vida da sua família. A gente pode falar ainda de Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós temos lá no livro de Atos aquele relato, quando Paulo e Silas foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. Eles foram presos e estavam indo para a morte. E eles resolvem cantar à meia-noite. E as cadeias se rompem. Eles são, não só eles são soltos, mas todos os presos. E o carcereiro ficou desesperado. E aí Paulo dá uma palavra para aquele homem e fala assim: não tenhas medo, nós estamos todos aqui, você não vai morrer, mas creia no Senhor e você será salvo, você e a sua casa. Sabe, o nosso Deus, Ele é Pai, e Ele é Pai nosso. E Ele está interessado na sua casa, na sua família. Essa manhã nós temos um convite do Senhor para nos responsabilizarmos em oração, em profecia, em declarações, em decretos pela nossa família. Porque Ele é o Deus das nações. Esse salmo vem trazer para a gente que o Senhor quer restaurar as nações. O Salmo 2 fala isso, né? Pede-me e eu te darei as nações como herança. O Senhor quer trazer as nações, o Senhor quer juntar as nações. É herança dele. E ele está dizendo aqui: louvem-te todos os povos, no versículo 4. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas com equidade. O que nós podemos fazer? Como nós podemos ser cooperadores dele? No mínimo, pela nossa família. Quando a gente pensa em família, nós estamos pensando em nações. Nós estamos pensando em coletivo. Você lembra que quando Rebeca fica grávida, tinha 2 crianças, eram gêmeos. E o Senhor falou assim para ela: olha, tem 2 nações no teu ventre. Você está grávida de 2 nações. Por quê? Porque você tem um filho, nasce uma criança, ela vai gerar outras e outras e outras, e netos e bisnetos. É uma descendência que nunca para. E isso é vontade do Senhor, porque lá no Gênesis ele diz: frutificai-vos, multiplicai-vos. Vocês têm que se multiplicar, encher a terra. Porque cada um de nós somos imagem e semelhança dele. Então, quanto mais a gente se multiplica, mais a gente está enchendo a terra da glória dele, da imagem dele. Então hoje nós temos esse convite, sabe? Esse salmo aponta para que a gente olhe para o coletivo, que o Senhor tem esse interesse, Ele está olhando para as nações, Ele está olhando para cada família, sabe? E eu quero convidar você hoje para nós orarmos pelas famílias, pela sua família, pela minha família, mas pelas famílias, sabe? Que estão na nossa cidade, que estão na nossa comunidade, que estão na sua igreja, que estão no nosso país. Vamos fazer essa oração hoje, porque o Senhor tem esse interesse, Ele quer juntar. Paulo ensina isso também, é um só corpo.
Ou seja, é todos com o mesmo objetivo, todos. E quando esse todos está assim conectado em maturidade, crescendo juntos, exercendo seus dons, o que acontece? Acontece a maturidade, chega-se à estatura de varão perfeito. Então veja que é na comunidade, ninguém chega à estatura de varão perfeito sozinho. Sabe por quê? Porque sozinho é muito fácil você viver. É muito fácil. Você não tem quem vai afiar você, sabe? As pedras de um edifício, elas têm que ser afiadas, elas vão se esfregando ali para poder encaixar. Então sozinho, você não tem esse trabalhar, você não é afiado, você não fica, você fica uma pedra bruta. É quando nós estamos no coletivo, é quando nós estamos juntos, que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. Não é sozinho, é junto. Vamos orar? Pode deixar aí o seu comentário, viu? E a gente vai pedir isso ao Senhor agora, que Ele nos capacite, né, para termos essa responsabilidade na nossa casa, na nossa família, né, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente conhece e se relaciona. Senhor, muito obrigada por esta manhã, muito obrigada por esta palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de família, o Senhor é um Deus de coletivo. Nós queremos pedir a Ti que seja tirado do nosso coração todo o sentimento egoísta de individualidade, que nós possamos olhar para quem está perto de nós. Possamos, Senhor, nos responsabilizar pela nossa família, como Raabe, que intercedeu por toda a sua família. Aquela mulher nem te conhecia, Senhor. Aquela mulher nem tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, mas ela creu. Quando ela ouviu os teus grandes feitos, ela creu que o Senhor podia salvar não só a vida dela, mas da sua família, e ela intercedeu e o Senhor ouviu. Nós vimos a história de Ana, que ela não tinha filhos, ela era estéril, mas ela tinha o desejo de gerar para o Senhor, e o Senhor a abençoou com outros filhos. Nós vemos todas essas histórias, o Senhor chamando Noé e toda a sua família. E todas essas narrativas, Senhor, essas histórias, esses personagens que o Senhor chamou. Josué, que o Senhor disse, olha, medita na minha lei dia e noite, porque você tem que fazer esse povo atravessar o Jordão. Pai, nós queremos nos disponibilizar para fazer a nossa casa atravessar o Jordão, para interceder pela nossa família, como Raabe fez, para declarar como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para crermos como aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida nessa disposição para orarmos pela nossa família, para intercedermos, para batalharmos pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos parentes. Porque assim como Noé entrou na arca com a família dele, o Senhor nos chama também para trazermos a nossa família. Assim como Raabe foi salva, ela e toda a sua casa. Quantas pessoas tinham ali, Senhor, e ela conseguiu levar todos. Toda a sua família foi salva. Senhor, nós te rogamos pelas famílias da nossa cidade. Cada um que aqui está, Senhor, em cada lugar geográfico. Que o Senhor levante pessoas, que resplandeça sobre pessoas a tua luz, o teu rosto, para ter esse sentimento, ter essa responsabilidade no coração, de trabalhar pelas famílias, de orar pelas famílias. Senhor, as famílias do nosso país, do nosso Brasil, que o Senhor levante pessoas dentro de cada casa para orar, para trazer a tua palavra, para aconselhar, para ter sabedoria. E a gente possa estar cumprindo a tua palavra, que diz que é um só corpo, um só espírito, que não haja, Senhor, essa separação
de nomes, de denominações, de igrejas, mas Senhor, que o teu povo entenda que nós todos somos um, que é um povo só, é um rebanho só, é um pastor só, é um espírito só, e é o teu espírito que nos une. Pai, nos ajuda nesse propósito, porque sabemos que é a tua vontade, sabemos que é o teu propósito. Nos ajuda, Senhor, e vem com a tua graça, vem com o teu amor sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Guia os nossos filhos na tua luz, Senhor. Que eles tenham esse sentimento de um só corpo, de um só rebanho, de lutar pelo outro, de lutar pelo pai e pela mãe, de lutar pelos irmãos, de lutar pelos primos, pelos amigos. Senhor, faz do nosso coração um coração mais coletivo, que a nossa oração seja como nós aprendemos do Senhor. Venha o teu reino para nós, que o nosso pão venha, que não seja só na nossa casa, Pai, mas que seja na casa do nosso amigo, do nosso irmão, que venha o pão, que venha a proteção para a nossa casa, mas que venha para o nosso amigo, para o nosso irmão. Ativa em nós, Senhor, esse sentimento, essa responsabilidade, porque nós queremos cumprir o teu propósito na terra, queremos cumprir o teu propósito dentro da nossa casa. É em nome de Yeshua que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, gente. Graças a Deus, né, por essa palavra, que você fique atento aí, tenha essa coragem de dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? De orar pelos seus, não pedir só para você, mas pedir pela sua família, pedir pelos seus amigos, inclua seus amigos, né? Inclua seus vizinhos, inclua as pessoas que você conhece na sua intercessão. Muito obrigada a presença de vocês, tá bom? E a semana que vem a gente volta, então. Que vocês tenham um excelente final de semana e um excelente dia aí também, uma sexta-feira abençoada.